lá, nesta edição da TV Jornal da Mulher Brasileira, trazemos um importante jovem, ele é nutricionista e escritor, se chama Rogério Elias. Gente, ele vai contar para nós uma porção de coisas maravilhosas e o que é importante é que nós vamos descobrir assim como que um homem tão jovem, né, além das pesquisas, do estudo dele, ele consegue trazer para nós uma mensagem de um pai, né, com um filho com autismo. A gente nunca teve essa oportunidade, né? Fala assim, os médicos falam em autista, as mulheres, as médicas falam em autista, mas a gente nunca teve a oportunidade de conversar com um pai, né? E eu acho que isso é maravilhoso para nós. Hoje vai ser um aprendizado, porque vamos mostrar isso, né, para os homens, para o marido, para o pai, para a irmã, para todo mundo, porque a gente tem uma oportunidade desta, né, e vai chamar atenção muito também da importância, né, dos homens na paternidade, digamos assim, na parceria com a mulher mãe, né, com os parentes todos para a recuperação e desenvolvimento da pessoa autista, né, do neném autista. Vai ser muito legal essa entrevista. Eu acho que vocês vão aprender muito sobre a área da nutrição, sobre a questão das doenças, né, autoimunes, o que será que a alimentação ajuda? E essa questão dos autistas, como o alimento ajuda? Nós vamos aprender hoje, tá bom? Então, para vocês, a saudação aí do nutricionista e escritor Rogério Elias, bem jovem, olha aí, a sua saudação, muito prazer, muito grata. As nossas aí, internautas estão à sua disposição para os seus cumprimentos. Olá a todos que estão aqui acompanhando a gente nessa entrevista. É uma satisfação poder contribuir com alguns conhecimentos. Tem alguma coisa para ensinar, mas também tenho muita coisa ainda para aprender e quem sabe mais na frente continuar ensinando. Grato aí pelo convite, estou à disposição. Para nós é uma honra e principalmente eu fico muito feliz quando eu encontro jovens, tanto moças, né, quanto moços aí, e que já têm a coragem de falar publicamente, de trazer seus experimentos, né? Eu fico muito feliz e muito honrada quando a gente tem essa oportunidade, não é? Quase ninguém dá oportunidade às pessoas jovens e nós adoramos isso, tá bom? Seja bem-vindo. Só conta um pouco assim da sua formação de nutricionista e por que se tornou um escritor, o que que você escreveu. Para quem não sabe, o senhor fala por si mesmo. Vamos lá. Então, eu sou nutricionista clínico, né? Eu entrei nesse curso de nutrição buscando me aprofundar no conhecimento da nutrição com o objetivo de, mais na frente, de trabalhar com o tratamento de pessoas com autismo. Atender a famílias que passam por esse drama, por essa luta, né, diária. Então, alguns conhecimentos eu já tinha adquirido devido às minhas próprias pesquisas, mas a gente precisa de título para poder auxiliar de uma forma melhor, né, para ter mais recursos para auxiliar outras famílias. Então, agora no mês de maio, final do mês de maio, eu lancei um e-book que é Nutrição, a chave, né, a chave mestre no tratamento biológico do autismo, onde eu abordo qual é a minha linha de pensamento, qual é a linha de trabalho que eu realizo, né, com esses pacientes, essas famílias que trazem seus pacientes para poder ter uma evolução, uma qualidade de vida melhor a partir da nutrição. Esses são os objetivos do seu e-book também, não Isso, é? isso. Esclarecer a Bom, sociedade. então vamos lá. Agora, o senhor tão jovem, né? A gente olha assim e fica, como foi o impacto dele? Como foi esse parto desse neném? E provavelmente você mais jovem ainda, né? O que lhe causou o nascimento desse filho e quando chega o diagnóstico, não sei com qual idade, gostaria que você contasse para nós. E aí você disse, bom, agora quem assume como pai sou eu e também como pesquisadora. É mais ou menos assim? É, Como foi? mais ou Hã? menos assim. Mais ou menos assim. Os Hã? meus filhos, né, os meus filhos, eles nasceram em casa, né? E o primeiro filho, que é esse, que é o Ian, que recebeu o diagnóstico de autismo mais na frente, ele nasceu em casa, só que não deu tempo nem da parteira chegar, e quem pegou fui eu mesmo. Eu que peguei com as mãos, então tem um marco, né? Uma simbologia muito forte nisso. E, assim, todo filho que nasce, a gente tem uma esperança, tem um sonho, a gente imagina como é que vai ser o futuro, o que é que ele vai querer ser quando crescer,
o que a gente vai ensinar, o que ele vai aprender, o que ele vai conversar com a gente. Então, a gente tem esse pensamento, né? E aí, quando a gente começa a perceber algumas coisas diferentes, a gente leva para uma equipe médica, uma junta médica, para poder observar o que é que está acontecendo. E a gente recebe o diagnóstico de que o filho tem autismo, e principalmente se for um diagnóstico passado de uma forma fria, de uma forma não calorosa, quando a gente não recebe acolhimento do profissional que passa esse diagnóstico para a gente, termina sendo uma coisa pesada para a gente. Para a mãe do meu filho, foi muito pesado, doeu muito, ela chorou muito, porque não se tem um prognóstico muito interessante, né? Não se dá uma perspectiva assim, muito interessante. E para nós foi uma coisa bem rude, como foi passada, mas isso foi um motivo, né? Um dos motivos que me fez correr ao encontro de soluções. Então, comecei a investigar, comecei a pesquisar, procurando artigos científicos na internet, procurando casos de melhora, procurando entender melhor o que é o autismo. E aí eu cheguei nesse estudo da microbiota intestinal, como é que a alimentação interfere na saúde e no desenvolvimento de todo ser humano e principalmente da pessoa com autismo. Então foi essa busca, o desejo de encontrar uma qualidade de vida melhor para meu filho. E graças a Deus uma sensação de inconformação. Primeiro foi uma inconformação pelo o diagnóstico, mas se transformou numa inconformação no sentido de não ficar parado e sim de movimentar, buscando melhora na qualidade de vida dele. E graças a Deus alcancei alguns resultados positivos. Ok. Eu vou perguntar mais adiante sobre o seu e-book, para não perdermos esse momento aqui que o senhor está falando tão emocionado como pai também. Bom, então eu entendi que o senhor chega até na busca da solução para seu filho, né? O senhor chega que à conclusão que os alimentos podem ser a chave. Meu filho pode ser a chave de que ele vai progredir melhor, ele vai aprender mais. O que foi? Assim, pá, agora eu vou por aqui porque os alimentos vão me socorrer com meu filho, ele vai ter mais saúde integral. Qual foi esse momento assim que dá esse start, vamos supor assim, tá? Por que você chega a essa conclusão naquela hora assim? Então, nessa minha busca pelo conhecimento, a gente procura entender o que é que difere uma pessoa com autismo de uma pessoa que não tem o autismo, né? Uhum. E para qualquer condição de saúde, a nutrição é o tratamento base. A nutrição é a base do tratamento de saúde para todo ser humano, porque Certo. todas as nossas células elas são constituídas de nutrientes e elas funcionam a partir de nutrientes. A natureza, ela é sábia, ela preparou tudo perfeito, né? E a natureza construiu o homem e deu condições ao homem dele poder se manter vivo e ter todas as suas reações supridas, né? Através do que ela oferece, através dos alimentos, através dos nutrientes. E aí eu me deparei com as informações relativas aos problemas gastrointestinais que são comuns em todas as pessoas com autismo, né? E aí eu comecei a estudar, a investigar, e aí foi onde eu comecei a chegar a respeito da microbiota intestinal, né? E aí a gente sabe que a pessoa com autismo, ela tem uma desbiose, que é isso, é o quê? Que é um desequilíbrio da microbiota intestinal, que são o quê? São os micróbios, né? Que vivem no nosso sistema. Nós temos micróbios por todo o corpo. Bactérias, fungos, parasitas, vírus, faz parte da nossa constituição. Porém, eles vivem em equilíbrio. E saúde é isso. Saúde é o equilíbrio, é o que se chama pelo nome de homeostase. E no nosso intestino, nós temos entre 300 a 1.000 tipos de famílias de bactérias, por exemplo. Cada família de bactéria tem uma quantidade específica de membros. Cada membro dessa família produz uma quantidade específica de substâncias. E essas substâncias interagem com todo o organismo. Interagem com o DNA, interagem com o sistema imunológico, interagem com o sistema nervoso central, interagem com o sistema hormonal, né? E aí é onde a gente vê e entra em contato com aquela máxima de Hipócrates, que é o pai da medicina ocidental, que ele falava, né? Que a saúde e a doença nascem do intestino. Então, o nosso intestino é responsável por aproximadamente 80 a 85% do nosso sistema imunológico.
Então, foi a partir dessa busca que aí eu comecei a fazer intervenção no meu filho, retirar os alimentos inflamatórios, e aí ele começou a apresentar melhoras na comunicação, né, no contato visual, na concentração, para poder prestar atenção para aprender, né? E aí o organismo dele começou a ter menos toxinas, porque eu comecei a mudar a sua alimentação, e ele começou a responder muito positivamente. Então, através desse, dessa observação e desse resultado, foi que eu me animei em poder cursar nutrição e aí, assim, poder auxiliar as outras famílias, porque eu vi na prática, não apenas em conhecimento científico, de estudo, mas na minha vida, eu vi o resultado e o impacto que a nutrição tem na saúde de uma pessoa com autismo. E de todo mundo, porque também eu entrei no mesmo ritmo, no mesmo barco, e eu senti melhora na minha própria saúde. Eu se Certo. observa de outras pessoas. Uma das coisas que eu verifiquei também no seu currículo e achei interessante é que o senhor diz assim que a qualidade de vida, a longevidade, né, independente de homens ou mulheres, independente do que elas estão formadas, produzem, trabalham, enfim, onde vivem, né, quer dizer, não é uma interferência externa, é algo interno. Nós estamos sujeitos às doenças autoimunes. Com certeza, muitas pessoas vão perguntar: o que é doença autoimune? Será que eu tenho? Se eu tenho, como que vai curar pelo alimento? Vamos supor, vamos pensar com a cabeça de pessoa leiga, né? E aí, o que nós vamos responder para essa pessoa com essa pergunta aí em duas fases? Então, a doença autoimune, ela recebe esse nome porque é uma reação que o sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso organismo, ao invés de proteger o nosso organismo, ele começa a atacar os próprios tecidos, né? Então, por isso se chama auto. Uhum, É a gente mesmo que está se atacando. Porém, o mecanismo continua sendo um mecanismo de defesa, mas houve uma falha no sistema. E uhum, onde é que essa falha? No intestino. O nosso intestino ele é formado de células que são coladas umas nas outras. E para entrar na corrente sanguínea, o nutriente precisa passar por dentro da célula, do núcleo da célula do epitélio intestinal, para entrar na corrente sanguínea. Para isso é preciso que as enzimas quebrem todos os nutrientes. Então ele tem que passar no tamanho específico. Se é proteína, tem que passar no formato de aminoácido. Se é carboidrato, tem que passar na condição de monossacarídeo, que é uma única molécula, não pode passar maior. Só que aí, devido à herança microbiótica já defasada, desequilibrada, os alimentos inflamatórios que a sociedade insiste em consumir, que são os alimentos industrializados, açúcares, glúten, leite, e outros corantes, conservantes, enfim, isso causa inflamação intestinal. E essas células que são coladas umas nas outras, sem brecha, elas começam a se afastar, porque inflama. E aí os alimentos passam maior do que era para passar pelas brechas, ao invés de passar pelo núcleo da célula. Quando passa para a corrente sanguínea, o sistema imunológico ele detecta como um invasor. E a uhum. sequência molecular, às vezes, dessa proteína do alimento que passou, é semelhante à sequência molecular de um tecido do corpo, por exemplo, da tireoide, por exemplo, das articulações, por exemplo, do epitélio da derme, né? E aí o sistema imunológico começa a atacar o fígado, o pâncreas, aí pode estar resultando no diabetes tipo 2 e outras doenças autoimunes que existem. Então, a raiz da doença autoimune é justamente essa permeabilidade intestinal que, através da nutrição, a gente precisa observar, fazer exame e identificar quais são os alimentos alergênicos que a pessoa tem, retirar esses alimentos, recuperar a integridade desse intestino, porque dessa mesma maneira que nasce a doença autoimune, é que nascem as alergias. Então, a Uhum. gente simplesmente excluir um alimento que a pessoa tem alergia e nunca mais a pessoa comer. A gente tem que resolver a integridade intestinal para que esse intestino desinflame, volte a produzir as enzimas necessárias para quebrar os nutrientes e assim os nutrientes passem no tamanho correto para a corrente sanguínea e serem aproveitados pelo metabolismo. Então, a doença Certo, autoimune é uma doença que o sistema imunológico ataca o próprio organismo por causa dessa invasão que aconteceu lá no intestino. certo. Vamos supor que a gente tivesse a seguinte pergunta: mas eu entendi tudo isso aí, mas o que é doença autoimune? O que é? Vamos dar um nome para a doença? Como que a gente vai dizer, certo? Isso aí. Temos artrite reumatoide, nós temos hipotireoidismo, né, tireoidite de Hashimoto, nós temos vitiligo,
nós temos alopécia, nós temos psoríase, né? Esclerose múltipla, entre várias outras que circundam desse universo, né? Então, o autismo, inclusive, é considerado por uma linha de estudiosos como uma doença autoimune, inclusive uma doença onde o sistema imunológico ataca os receptores de metilfolato, né? E aí atrapalha o desenvolvimento do sistema nervoso central. E aí, na gestação, geralmente, alguns médicos passam o ácido fólico. Só que o ácido fólico, ele compete com o metilfolato. O metilfolato, ele é feito da natureza, estão nas folhas verdes escuras. O ácido fólico, ele é uma substância sintética. E aí compete com o metilfolato. Então, ainda tem mais esse problema. E aí nós temos que nas farinhas de trigo, adicionada ácido fólico. Mas o objetivo é que possa proporcionar um desenvolvimento neurológico melhor para as pessoas. Mas ele termina atrapalhando. Muito bom, muito excelente, bem compreensível. Agora, e a intolerância alimentar? Ah, eu não posso leite. Ah, eu não posso não sei o quê. Ah, isso aqui, não sei o quê. Entendeu? Eu como, você não come. Já imaginou na família? Um come uma coisa, outro não come outra. Terrível, né? E tem gente que é leite, né? A gente que é pão, a gente que é doce, sei lá. Como é que é essa história? Ovo, né? Tem também. O que é? Quais são os principais alimentos, assim, do cotidiano que podem causar, fazem parte dessa seleção aí de intolerâncias, né? Então, a gente precisa entender qual é a diferença entre intolerância alimentar e alergia alimentar. A de alergia alimentar acontece por esse mecanismo que eu expliquei da permeabilidade intestinal. Certo. Então, proteínas que entram na corrente sanguínea que não foram digeridas corretamente. Então, se era para passar uma única molécula, passaram 2 ou 3, mas era para passar só uma única molécula. A intolerância alimentar, ele já é um problema que é uma deficiência na produção de enzimas que vão justamente quebrar esses nutrientes que vêm, gorduras, proteínas e os carboidratos. Mas isso está relacionado justamente com a inflamação intestinal. Como é que essa inflamação intestinal acontece? Existe o processo de desequilíbrio da microbiota intestinal, e aí nós temos algumas bactérias que pertencem ao rol do que a gente chama das bactérias que não são amigas, são as bactérias patogênicas. E essas bactérias patogênicas, como outros micro-organismos, como vírus, fungos, como parasitas, o principal substância que auxilia, que alimenta, são os carboidratos. E aí, como a pessoa está com o intestino inflamado e consome, por exemplo, carboidrato de difícil digestão, como ele não está produzindo a enzima, por exemplo, a lactase, que é para poder quebrar a lactase chega no intestino, por exemplo, e aí não tem enzima para quebrar. Aí a lactase fica flutuando no intestino. E aí o que acontece? As bactérias patogênicas começam a comer essa lactose e aí começa a produzir. Tudo que se come se defeca. Então, a bactéria come aquele carboidrato e aí produz ácido e gases. Então, muita gente tem muita distensão abdominal justamente por esse desequilíbrio. E aí, esse ácido, ele faz justamente o papel de corroer a permeabilidade intestinal. Inflama, e aí o intestino, as células que são produtoras de enzimas, né, que são os enterócitos, eles começam a ser agredidos e não conseguem produzir a quantidade suficiente de enzimas ou param realmente de produzir a quantidade suficiente de enzimas. Então, aí fica um ciclo vicioso que a pessoa continua comendo carboidratos complexos que não são bem digeridos e vão alimentar bactérias que causam a produção de substâncias inflamatórias e aí fica um ciclo vicioso e termina atrapalhando a absorção dos nutrientes, né? Certo. Então, aí, por exemplo, a lactose, né? Acontece muito com a lactose, a pessoa tem intolerância a outros alimentos, mas também tem as alergias. E aí vem justamente alergia, porque, por exemplo, o leite, ele tem proteína e tem carboidrato. Quando fala assim no leite, geralmente a pessoa fala assim, ele não pode porque ele tem intolerância à lactose. No autismo, o problema não é nem tanto a lactose, é mais a questão da caseína, que é uma das proteínas do leite, né? E essa caseína, ela se transforma em uma substância opioide. Né? O que é uma substância opioide? É uma substância como, por exemplo, a heroína, a morfina, que causa disfunção sensorial.
Então, uma caseína para quem é autista, para quem está com esses sintomas, é um alimento que deve ser evitado. Fora a caseína, tem outra proteína que ela nem não tem, o nosso organismo não produz enzima para digerir de jeito nenhum, que é a beta-lactoglobulina. Então, além de ter a caseína, que já é inflamatória, tem a lactose, que não tem ali enzima também, causa intolerância. Ainda tem essa outra enzima que não é digerida, e aí fica no intestino ali também alimentando micro-organismos patógenos que vão causar mais inflamação e produzir diversas substâncias que vão interagir com o sistema nervoso central. Não Nossa, é? que coisa, gente, é uma guerra. Dá para perceber? Então aí a gente tem que fazer o quê? Vamos lá. Antes de entrarmos na parte mais psicológica da situação, neste caso, a pessoa quando sente que tem reações a alimentos, já deve automaticamente procurar um nutricionista, um nutrólogo, um gastro, como é que é, assim, mais ou menos, isto, dizer o que eu estou sentindo, o que, que é, estou inchando, está doendo, tá certo. Mais ou menos assim, né, já para poder descobrir de cara e fazer os exames, que exames que vão ser feitos, imagine. A gente tem que saber tudo isso, né, gente? Não adianta saber isso aí se a gente não sabe se defender. O que é que nós vamos fazer? Vai, conta para nós. Então, existem alguns exames, né, inclusive até exame de genético também, para a gente poder analisar essa condição, mas o que é necessário também, principalmente os nutricionistas, se conscientizarem, é que a alergia é um problema, é uma condição nutricional, como inclusive a própria doença autoimune, as doenças autoimunes. Então, é preciso a gente abrir o nosso olhar, nós profissionais da saúde, isso que diversos problemas, a maioria de algumas doenças, de algumas condições de saúde, eles são problemas nutricionais, porque quando a gente vai procurar a raiz do problema é aí. Então, existem exames de alergias alimentares que são feitos, inclusive alguns são até caros, mas existem outra forma de poder avaliar isso. Por exemplo, eu vou revelar como uma forma de você avaliar. Porque é o seguinte, uma pessoa come, por exemplo, comi abacate a vida toda, nunca tive problema. Cheguei nos 50, 60 anos, agora estou com alergia. Por quê? Porque comeu muito aquele alimento. O nosso aparelho digestivo ele precisa de rotatividade alimentar. É por isso que a natureza criou as estações. Então, no mês de dezembro tem a manga, tem o jambo. Cada estação tem a sua produção de alimento, porque a gente precisa rotacionar. Porém, a indústria alimentícia desrespeita, assim, nitidamente a ordem da natureza, porque ela produz de janeiro a janeiro tem banana, de janeiro a janeiro tem abacate, de janeiro a janeiro tem maçã. Então, o que acontece? A gente começa a consumir um alimento demais e aí começa a alimentar micro-organismos que têm preferência por aqueles alimentos. E aí vai causar essa inflamação que a gente falou. Mas existe um teste que pode ser feito de sensibilidade, que é o seguinte, por exemplo, eu quero saber se eu tenho alergia à maçã, uma sensibilidade à maçã. Eu vou pegar um pedacinho da maçã, uma raspinha da maçã, vou diluir na água, uma água filtrada, fazer um soro, e à noite eu passo na parte interna do pulso, aquele soro, e espero secar. E aí eu vou dormir. No dia seguinte de manhã, eu vou analisar como é que está a minha pele. Se tiver vermelha e irritada, é porque eu tenho sensibilidade. Então eu devo evitar esse alimento por um tempo e fazer um trabalho junto com um nutricionista que entenda dessa regeneração do epitélio intestinal para poder selar esse intestino que está com o que é conhecido como leaky gut, que é essa permeabilidade intestinal, para que essa alergia ela seja solucionada, né? Mas aí também tem o gastro que pode auxiliar, né? Inicialmente pode ser um clínico, mas que o clínico tem a visão para isso, porque esse é um conhecimento que muitos profissionais têm, mas é a minoria dos profissionais que conhecem isso que eu estou falando. Então é importante a gente procurar quem tem para dar. Porque se a gente não procurar quem tem para dar, a gente simplesmente vai excluir os alimentos e aí não vai resolver o problema. Agora nós estamos falando em mulheres, né? Puxa vida, né, gente? A gente que cozinha para todo mundo, a gente cozinha para gente. E aí tem que cuidar para cada um. Imagina, olha, tem 5 pessoas na família, esse come, não sei o que, esse não pode. Ai, 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 gente do céu, tô cansado já de dizer isso para vocês. Imagina agora a gente ter todo o diagnóstico de todo mundo, tem que fazer um pouquinho diferente. Doutor, é triste, viu? Mas vamos lá. Agora veja bem, né? As mulheres, olha, nós estamos falando nas mulheres. Como é complicado ser mulher, doutor.
Aí tem que ver aquela fase da adolescência, vai vir a menarca, coitadinha, sofre, dói, tem cólica e não sei o que mais, e incha, desincha, né? Aí ficou jovenzinha e tal, questão de namoro, ai, que vai acontecer, não sei o que mais, e vai casar, e medo de engravidar, toma anticoncepcional, não toma, qual é o resultado disso? Puxa, já estou cansada só de falar. Aí trabalha, estuda de noite, né? É lanche. Como é que vai fazer, meu Deus? Como é que vai parar para fazer a comida? Vai comprar onde? Vai no restaurante. Ah, aquele buffet. Gente, aquele buffet passa quase metade do dia lá, né? Eu não sei se só tem comida lá, ou tem micróbio, tem mais o que mais. O senhor que vai ter que dizer para nós, eu não sei o que, que tem no buffet. Mas acho estranho, né? A pessoa não lava a mão, passa aquela manga da camisa para lá e para cá com aquele talher, todos pegam o mesmo talher. Eu não sou especialista em nada, gente, mas eu estou bastante preocupada sempre com esse negócio aí dos buffets. Bom, vamos lá. Agora o senhor é que vai ter que dizer para nós que confusão é esta, né? É prática hoje com relação às mulheres também passar por todos esses aspectos, né? Comer aquela quentinha que vem da empresa, né? Tem aquela viandinha, quer dizer, ali não, o aspecto nutricional cada um é de um jeito, né? Mas é aquela viandinha. E daí como é que fica, né? Olha que confusão que vira a vida da gente. O senhor está falando um negócio, mas assim, na sociedade moderna, tá complicado para a gente cuidar tudo isso, não tá? Tá, Como é que nós vamos fazer agora? a modernidade, ela tem, é uma moeda de dupla face. A tecnologia, o desenvolvimento, a industrialização, ela é uma moeda de dupla face. Ao mesmo tempo que traz algumas facilidades, algumas comodidades, afasta a humanidade da sua condição natural. E quanto mais desenvolvido é uma nação, quanto mais indústria tem uma nação, mais doenças crônicas e degenerativas tem essa população. Porque o homem é afastado da natureza. O homem não dorme no horário correto, não dorme da forma correta. Hoje em dia tem luz elétrica, as pessoas ficam com luz elétrica até tarde da noite. A natureza projetou, arquitetou o ser humano para ele dormir à noite. À noite a gente precisa dormir no máximo 8 horas da noite, porque às 2 horas da manhã é o pico de produção de melatonina, que é um dos maiores antioxidantes do nosso organismo, né? Então, a gente saiu do ritmo natural, as pessoas não se expõem corretamente ao sol. O sol é o maior imunomodulador, ou seja, o maior regulador do sistema imunológico. Não só potencializa o sistema imunológico, mas também regula, porque o sistema imunológico não precisa simplesmente de força. Porque um carro com as rodas folgadas, com a direção folgada, com o freio de mão sem fechar direito, com o freio desregulado, ele pode ter o motor de uma Ferrari. Não é isso que vai fazer que ele funcione corretamente. Ele precisa ter força, mas ele precisa também estar regulado, ajustado. E criou-se uma cultura de heliofobia, demonização do sol, que é o maior produtor e provedor de saúde que nós temos na natureza. A vida só existe na Terra graças ao sol, né? Então o homem vai se afastando disso. Aí eu digo para alguns pacientes, olha, levar marmita é chique, né? Sim, sim. Se a gente for olhar a história da humanidade, a geladeira foi criada há um tempo desse. A industrialização foi feita há um tempo desse. Nós temos exageradamente, a maioria da população sobrecarrega o pâncreas. A quantidade de pessoas com diabetes, pré-diabéticos, cada dia aumenta. A tecnologia natural, a tradicional que está sendo usada, não está atendendo a demanda. Então, a gente vê que o ser humano ele foi projetado para passar alguns períodos sem comer realmente. Nós precisamos descansar o nosso aparelho digestivo e, na hora de se alimentar, alimentar com coisas que têm funcionalidade. É por isso que tem a nutrição funcional. Que são palavras que a gente utiliza para explicar o que é óbvio, é como se fosse uma redundância, porque a nutrição ela tem que ser funcional. Por quê? Porque todo o alimento ele tem função no nosso organismo. Seja positiva ou seja negativa, seja positivo. Tem coisas que eu não chamo de alimento, eu chamo de comida. Porque o que a indústria produz é comida, é como se fosse uma coisa de plástico que imita o alimento que a natureza produziu. Você come, a pessoa come um alimento transgênico, modificado geneticamente, um alimento cheio de agrotóxicos, que são venenos, que vão destruir a imunidade, que vão afetar o sistema nervoso central, que vai ajudar a pessoa a ter Parkinson, enfim,
uma série de doenças crônicas que está autorizado aí para ser usado, né? Então, a gente precisa assumir a responsabilidade pela nossa vida. A mulher, ela precisa ter também essa visão, né? Mas a mulher, ela engravida, mas aí precisa trabalhar. Aí tira o peito da criança porque ela tem que trabalhar, porque ela precisa sustentar a família, inclusive a criança, né? Muitas mães solteiras. Eu criei meu filho sozinho por um tempo, criava meu filho sozinho, cuidava da casa, cuidava da saúde dele de uma forma especial, fazia faculdade, levava-o para a escola e trabalhava. Eu sei que não é fácil. E outra coisa, e eu ainda fazia o alimento do meu filho na hora que ele tinha que comer. Eu não preparava alimento, por exemplo, o almoço de manhã para ele almoçar à tarde. O almoço eu preparava na hora do almoço, o lanche na hora do lanche e o jantar na hora do jantar, porque é assim que tem que ser feito. A gente usa estratégias de produzir, de fazer uma preparação, colocar na geladeira, mas o alimento ele deve ser consumido assim que ele é preparado. Porque a partir do momento que o alimento começa a esfriar, as bactérias estão no ar, elas são inflamatórias e começa a ir para aquele alimento ali, porque a função dela é destruir matéria orgânica. A função das bactérias na natureza também é essa. Então, por isso que a mãe fala assim, venham comer logo, senão a comida vai esfriar. Às vezes não sabe nem porque está falando. Essa é a ciência por trás. É verdade. Não é? Tem que rir, não. Com certeza todas as mulheres estão achando graça nessa hora, viu? Você... Tem Ai, ai. uma fruta que você pode levar para um lanche, tem às vezes um alimento mais simples, não precisa ser o feijão e arroz todo dia, você pode levar um dia uma raiz, pode levar um dia um inhame, pode levar um dia batata doce, você pode levar um frutapão, dependendo da região que a gente está, né, dentro do país, que é um praticamente continente, mas o que a natureza mais constituiu e mais ela oferece para a gente é condição de sobreviver. Essa história de escassez de alimento no mundo, isso é conversa para boi dormir, porque uma árvore, um abacate, por exemplo, você come um abacate, ele dá uma semente, essa semente que você planta vai dar uma árvore, essa árvore vai dar diversos abacates o ano todo, diversos anos, é uma fábrica de alimento. Você pode preparar, fazer diversas preparações com abacate. E imagine as outras plantas que produzem alimentos, Sim. né? Folhas, grãos e por aí vai. Mas, doutora, vamos lá. Agora, o senhor falou aí da mãe chamando, não sei o quê, né? Mas vamos lá. Antes de chamar o neném, as criancinhas para comer, né? Aí a gente vai lá para a gravidez. Meu Deus do céu, às vezes a gravidez não era naquele momento que ela queria, mas ficou grávida, né? E aí aquela correria, e faz exames, e trabalha, e vai, e volta, né? E são algumas complicações de saúde, às vezes umas ficam com alergia alimentar a alguma coisa, outras têm problemas exatamente, não pode comer salzinho agora, mamãe, não pode açucrinha agora, mamãe. E os médicos lá, né, estão controlando aquele negócio, tem que tirar uma série de substâncias, né? Enfim, aí chega lá, começa a ter aqueles inchaços, com aquele pé horroroso, não pode, né? Não tem sapato, de chinelo ou pé descalço, não é verdade? Então, temos um monte de coisas acontecendo no corpo dessa mulher, com cada parte do corpo parece uma indústria, né? Enfim, vai ter que chegar o dia de ganhar esse neném, né? E aí tem casos que o neném nasce normal, mas tem casos que vai precisar fazer cesárea, tem alguns outros casos mais complicados, né? E essa mulher, de repente, assim, mocinha, bonitinha, sonhava ter uma família e de repente ela está nessa situação toda, né? E a idade vai chegando e vem o climatério. Pô, pensa um pouco na coitada dessa senhora aí que nós estamos falando. E como é que vai ser essa alimentação nessas fases todas? Imagina, na vida de uma pessoa, toda essa transformação, né? É difícil, não é, conciliar esse equilíbrio nutricional, vai. É assim que eu tenho que dizer, não é? Mais ou Isso, menos, né? isso. Então, o que acontece é o seguinte, a gente precisa, às vezes, mudar paradigmas, né? Uma coisa muito importante que você citou aí, precisa tirar algumas substâncias. O planejamento de uma gestação ele é fundamental, porque facilita, né? E hoje em dia não é muito comum, eu não julgo, porque até meus filhos também não foram planejados, mas é melhor a gente se planejar. E uma coisa muito importante antes de engravidar é desintoxicar, porque saúde não é só o que a gente coloca para dentro da gente.
Saúde é o que a gente bota para fora também. Tem gente que fala assim, nós somos o que comemos. Eu não digo isso, eu digo, nós somos o que nós comemos, conseguimos digerir, conseguimos absorver, conseguimos metabolizar e depois conseguimos excretar, porque o que entra tem que sair. Certo. Existe lixo nesse produto. E as mães estão, a maioria das mulheres, com batom, maquiagem, antitranspirante, que bloqueiam a excreção do suor. A pele, ela é um órgão de excreção também, né? E aí, bloqueadores, filtros solares, protetores solares, muitos produtos de limpeza, muitos produtos de higiene pessoal que estão carregados de toxinas, né? Além de, às vezes, a panela de alumínio, que libera o alumínio, que é metal pesado, né? O flúor do creme dental, que é uma substância tóxica que rouba zinco do organismo, né? Uma infinidade, chumbo, alumínio dos batons, tem esmalte, pinta o cabelo. Então, é preciso desintoxicar os tecidos antes da gestação, pelo menos antes, para que o seu organismo esteja em homeostase, em equilíbrio. E aí ela se nutra para poder fornecer a esse novo ser que está sendo gerado nutrientes suficientes para a sua formação. E que esse corpo tenha uma harmonia para que a criança nasça como foi feita para nascer, do parto, que é chamado de normal, que é o parto. Por que é tão importante o parto normal? Porque a criança, quando ela está no útero da mãe, ela é praticamente estéril. Quando ela vai passando pelo canal vaginal, ela tem contato com as bactérias da vagina da mãe. E ali também estão as bactérias do pênis do pai, as bactérias do pai. E aí ela engole essas bactérias e vão formar a sua microbiota intestinal. As parteiras, no geral, elas recomendam que as crianças só tomem banho no dia seguinte, para aquelas bactérias ficarem na sua pele. Né? Porque aí as bactérias estão na mucosa, estão nos olhos, nariz, ouvido. Em todo o nosso corpo nós temos bactérias. E elas fazem uma proteção. Né? Hoje o povo usa álcool em gel o tempo todo, não sabe que está tirando uma proteção natural. É muito melhor lavar a mãozinha com sabão, que é muito mais seguro. Né? E aí o que acontece? Quando a criança nasce, ela continua essa recepção de bactérias boas, além de nutrientes, pelo leite materno. E aí tem do colostro. Mas a criança que não teve como fazer o parto natural, ela teve que fazer um parto cesárea, e aí ela nasceu, ela perdeu essa oportunidade, ela precisa desse leite materno. Né? E aí tem um acompanhamento com um nutricionista que entenda de microbiota intestinal, que possa passar um probiótico para essa criança, para poder fortalecer. Porque é muito comum pessoas que têm asmas, alergias, é muito comum, quando a gente vai fazer a anamnese do paciente, tem lá, nasceu de parto cesárea. Às vezes desenvolve a doença autoimune, nasceu de parto cesárea. É muito comum, né? E aí, a gente precisa mudar o nosso estilo de vida para poder voltar a nos aproximar da natureza, da forma natural, comer comida de verdade, porque hoje a gente paga caro para comer alimento de verdade, que são os orgânicos. O que a natureza sempre produziu, hoje a gente está pagando caro para poder consumir. Isso é um absurdo. Então, essa pandemia que nós estamos vivendo é um alerta para a gente se situar para onde é que a gente está indo. Será que a causa principal realmente foi um vírus qualquer que saiu? Ou será que fomos nós que mudamos o terreno biológico e formamos um ambiente propício para um vírus, que nós mesmos produzimos vírus, através do alimento que a gente consome? E aí vem um vírus, um micro-organismo, entra no corpo e causa um estrago. Quando a gente vai ver os grupos de risco que estão aí expostos ao coronavírus, são pessoas que têm um quadro sistêmico inflamatório, né? E aí o que é que as mulheres precisam fazer? Precisam trabalhar para ter uma vida mais saudável, né? Trabalhar sua microbiota, porque é a herança que ela passa para o filho dela, né? E aí, quando chegar lá na frente, ela não vai passar por problemas tão sérios hormonais, porque a nossa microbiota também produz moduladores hormonais. E os hormônios são feitos de quê? De nutrientes. E esses nutrientes vêm de onde? Da alimentação. Né? Então, a gente tem que ter esse conhecimento para poder, quando chegar numa fase mais adulta,
a gente está com mais saúde, porque envelhecer não é sinal de doença. É verdade. Então aí o senhor já está entrando, né, no climatério, na menopausa. Tem câncer, não tem câncer, meu Deus, tem que fazer uma cirurgia, tem que tirar não sei o quê, deu problema não sei aonde, tem que tomar hormônios, tem que colocar hormônio. Não, não, isso é emocional. Ah, comeu demais, está gordinha. Puxa, quanta coisa nessa velhice. Não, e aí a perna treme, né, doutor? Cai na escada. Quebrou o dedinho fazendo não sei o que na cozinha. Cadê o óculos? Quebrou o óculos. Olha, vamos pensar um pouco, né? Tudo isso tem a ver com o alimento também ou não? Ou eu tô aí querendo demais os alimentos. Não, tem a ver sim. O que a gente, como eu expliquei, a indústria, ela produz alimento para combater a escassez que chama, né? Escassez de alimento. E aí ela produz esses alimentos modificando geneticamente os alimentos. Aí trabalha com a monocultura. O solo, ele tem uma diversidade de micro-organismos que tem as suas funções. Você não vai numa mata natural e encontra só um tipo de planta. Tem várias plantas companheiras. Por quê? Porque elas trabalham em sincronicidade. Mas o que é que o grande agricultor faz? Ele toca fogo na plantação, mata toda aquela vida que está ali e planta um tipo só de alimento. E aí as pragas vão ali, e aí ele se situar que ele desequilibrou o meio, por isso que a praga apareceu, ele destruiu o solo, por isso que a praga apareceu, ele inventa agrotóxico para matar as pragas, e aí termina afetando os alimentos, Sim, não é? E aí o que verdade. acontece? Os hormônios, eles são produzidos através do colesterol. Existe uma visão já rotulada que colesterol faz mal e tal, mas todos os hormônios eles são derivados do colesterol, inclusive a vitamina D, que é um potentíssimo hormônio. A gente chama de vitamina D, mas é um hormônio e tem 224 funções epigênicas, ou seja, ela interage com o DNA, né? Então, assim, existe a cultura da demonização do sol, a pessoa mora no apartamento, deixa o carro no subsolo, aí sai, vai para o subsolo, pega o carro, vai até o seu trabalho, entra no subsolo do prédio que trabalha, sobe pelo elevador, vai para o escritório, termina o seu trabalho, volta para o subsolo, pega o carro, dentro do carro já é de noite, vai para casa, e aí não pega sol corretamente, da forma correta, né? E aí como é que vai produzir a vitamina D corretamente? Não dorme direito à noite. A gente precisa se expor à luz, porque a luz solar, ela auxilia o nosso corpo a produzir endorfinas, que são hormônios do bem-estar, né? Ela auxilia o nosso corpo a produzir serotonina, que é também hormônio da alegria, né, da paz, né? E a serotonina vai se transformar na melatonina quando a gente chega à noite e dorme na escuridão total. Então você vê que a natureza ela faz tudo bonitinho. Quando a mão humana chega, modifica tudo, é que dá problema. Então, eu visitar um amigo meu, perguntei a ele, como é que você está? Ele, rapaz, estou procurando deixar na mão de Deus, porque quando eu me meto, dá besteira. É saúde. O que acontece? Quando a gente vai envelhecendo, a nossa pele vai mudando e com a idade a gente vai perdendo a capacidade de produção de vitamina D, né? Então a pessoa, a idosa, ela obrigatoriamente, ela precisa fazer uma suplementação de vitamina D, né? Precisa procurar o quê? Precisa procurar um endocrinologista que trabalhe com hormônios bioidênticos, não qualquer tipo de hormônio. Anticoncepcional, outra coisa que você falou aí, isso é um veneno para a nossa microbiota intestinal, né? Eu tenho uma prima minha que ela, quando ela consome açúcar, ela fica embriagada. Olha, Ela tem um desequilíbrio tão grande na microbiota, um excesso tão grande de fungos, principalmente cândida, que quando come o açúcar, esse açúcar ela transforma em formaldeído, que é um subproduto do álcool. olha, gente, que incrível. Então, por que muita gente às vezes tem gordura no fígado, como é falado popularmente, esteatose Sim. hepática, e a pessoa era uma doença que era atribuída aos alcoólatras. Por quê? Porque existe esse desequilíbrio, né? Esse desequilíbrio alimentar que desregula tudo. Então, a Sim. gente precisa trabalhar a nossa alimentação para que nós tenhamos o nosso intestino como uma fonte de absorção de nutrientes, de vida.
E a maioria da população está no processo disbiótico, onde esse intestino, quantas pessoas têm aí constipadas, né? Passam 2, 3 dias, às vezes até mais, sem defecar, e aí aquele alimento fica preso, aquele bolo fecal fica ali preso, alimentando parasitas, né? E que produzem toxinas que fazem um chabu dentro de um corpo, e a gente acha que não tem relação com a alimentação. Nós não vivemos sem um alimento. Eu acho que é muito importante o senhor estar colocando, né? Porque até mesmo assim, nos contatos, às vezes, com pessoas que são da área da saúde, médicos e tal, aí se dá muita ênfase à questão da morte vascular, a questão cardio, né, cardíaca, enfim, mas quando o senhor está colocando aqui, deixa bem claro, né, que praticamente o centro da vida vai ser a questão gastrointestinal, né, que é o, digamos assim, é o motor, né, que vai fazer a seleção e digamos, a transformação para cada segmento, né, esse vai para o cérebro, esse vai para a visão. Quer dizer, eu acho que ainda é de uma forma simplória, mais fácil, didática da pessoa entender, né? Mas eu acho que isso não se passa muito também para as pessoas de uma forma leiga, né? Uhum. E que a pessoa entenda que quando eu tinha 5 anos era legal, quando eu tinha 15 era super bom, mas agora eu estou com 35, agora estou chegando nos 50, né? E tá certo, eu tenho essa indústria, digamos assim, que eu diria, né? Essa indústria gastrointestinal que vai promover tudo, todo o sistema de vida que eu precisar dos outros órgãos vai estar centralizado nisto, ok? E aí vai ter todas as minhas fases de vida. Eu dependo de aprender a lidar em primeiro lugar com o quê? Com o meu sistema gastrointestinal, é isso? Ali Exatamente. estaria o princípio da qualidade da vida, digamos assim, de todos os outros órgãos. É por aí que a gente tem que pensar? É por aí, é como eu falei anteriormente, né? A herança microbiótica que a mãe vai passar para o filho, né? É a maior herança, porque vai determinar como é que esse ser vai viver. Porque essa microbiota que ele adquire vai determinar toda a vida dela. Será que ela vai ter propensão a ter um déficit de atenção, a ter alergia, a ter asma? Será que vai facilitar para que os micro-organismos que vivem no intestino produzam substâncias que vão gerar sintomas que são característicos em autismo? Por exemplo, cientistas fizeram ratos em laboratório ficar autistas. Eles introduziram nos ratos uma substância chamada ácido propiônico, que é uma toxina produzida por uma bactéria chamada Clostridium difficile. E aí os ratos passaram a ter comportamento antissocial, movimento repetitivo, hiperatividade e andar curvado, né? Olha, Que são comportamentos que se encontram em algumas pessoas com autismo. E eles observaram biologicamente que essa substância atingia o cérebro, né, o sistema nervoso central, as gorduras, né, os ômega 3, ômega 6, né, gordura saturada do cérebro, alterava a proporção. E nós precisamos que essa proporção de ômega 3, ômega 6, gordura saturada no nosso cérebro, eles estejam em equilíbrio. E você acredita que essa substância tem sido usada pela indústria farmacêutica, pela indústria alimentícia, como conservante de alimento? pois é. Pois é. E aí resulta em quê? Resulta que a gente precisa entender mais isso, né? Então, existe uma cultura antiga das verduras fermentadas, do chucrute, do kefir, né? Que foram formas que a humanidade descobriu que não existia geladeira naquela época, era uma forma de poder manter um repolho por mais tempo, uma cenoura por mais tempo, eles fermentavam, e aí essas fermentações são o que a gente chama de alimento probiótico. E o que é probiótico? É pró-vida, né? Que é diferente dos antibióticos. O antibiótico, ele vai lá, ele mata um agressor patógeno, mas só que ele não mata só o agressor patógeno, ele mata também aquelas bactérias que são benéficas. A criança, às vezes, por exemplo, tem problema de inflamação de garganta ou otite, né? Inflamação no ouvido.
Aí leva para o médico passa antibiótico, aquele antibiótico vai lá e vai afetar a sua microbiota intestinal. A criança começa a parar de olhar nos olhos depois de um quadro de antibiótico terapia. Quando, se de repente levasse para um nutricionista que entendesse, ou um médico que entendesse um pouquinho mais de microbiota, ia dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte, antes de a gente entrar com antibiótico, retira o leite dessa criança. Ela está consumindo leite de vaca? Tá. Retira o leite de vaca por enquanto. Vamos ver uma outra opção, né? E aí muitas pessoas têm uma melhora de saúde incrível ao retirar o leite, né? Porque o leite produz muco, ele é inflamatório, né? Então você vê que são conhecimentos que a gente precisa abrir a mente para estudar, porque tem material científico de sobra para poder a gente conhecer isso, né? Mas é porque não é passado isso na academia, né? O médico ele não estuda nutrição. Para ele, quando ele decide estudar nutrição, aí ele vai e se transforma no nutrólogo, que tem um papel diferente do nutricionista. Ele pode trabalhar com suplementação nutricional, mas geralmente, como ele abriu a mente para isso, ele sabe que é importante o nutricionista, que é aquele profissional que estudou, sim, por vários anos, os alimentos e a relação dos alimentos com o corpo humano, e vai poder projetar um plano alimentar para o paciente. É muito importante essa sua observação, e já que estamos falando com as mulheres, não é? Que talvez também, além de levar o pediatra, o psicólogo, levar também o nutricionista, né? Quer dizer, temos mais uma obrigação a fazer aí na qualidade de vida dos nossos filhotinhos. Bom, nós estamos assim com o seu tempo limitado, né? O senhor está com outro compromisso e eu estou preocupada com o seu horário já essas alturas, né? A gente ficou ainda devendo um pouco assim essa fase senilidade, senescência, né? Mais saudável. Não sei se dá para finalizar. E também gostaria que o senhor falasse o título do seu livro, a gente vai estar colocando o link, né, do seu e-book. Se o senhor quiser também falar sobre os seus contatos digitais, como é que as pessoas lhe localizam que gostaram do seu trabalho. E aí depois, então, a gente vai ter que encerrar, viu? Tá tão bom, mas fazer o quê? Mas vamos lá, às vezes as pessoas não sabem a diferença em senilidade e senescência. Será que eu estou senil? Será que eu estou senescente? Olha, pense bem, né? Mas a gente tem que começar a pensar essa história, não? Como é que é, gente? Ô, mulheres, vocês sabem essa diferença? Em que idade, né? Como eu digo. Vamos lá. O senhor que é o especialista. Ai, ai. Tá bem, a gente precisa, como eu venho explicando, né, simplificar a nossa vida, né? Quanto mais a gente simplifica a nossa vida, mais a gente se encontra com a saúde, com a facilidade, né? Mais a gente se encontra com um equilíbrio, né? Com harmonia. Como eu falei há pouco tempo atrás, envelhecer não é sinônimo de doença, de adoecimento, né? A pessoa chega numa determinada idade, hoje considerado o idoso com 60 anos de idade, né? E aí ele chega nessa fase de idosa, e aí tem uma série de questões que são colocadas para ele. Vai para o médico passa um remédio para pressão, passa um remédio para colesterol, passa um remédio para aquilo, passa um remédio para aquilo outro. Se a gente pesquisar na internet, as pessoas, inclusive muitas pessoas veganas, a gente vê pessoas de 70, 80 anos fazendo musculação, né? Correndo, dançando, sem desequilíbrio, não é? Então, assim, existe esse processo natural, né, do envelhecimento celular, né? A gente precisa entender um pouco da questão dos nossos telômeros, né, que está relacionado com esse envelhecimento celular, né? Mas a gente, além do envelhecimento celular, além do envelhecimento biológico, a gente precisa dar um jeito de manter a nossa mente jovem. E o que é uma mente jovem? A gente precisa manter uma mente saudável, uma mente alegre, uma mente positiva, né? Porque esses sentimentos todos, eles atuam no nosso sistema orgânico, né? Então, assim, eu tenho trabalhado, como você falou no início aí, a respeito do e-book, né? Sei que o meu tempo está curto.
E é um e-book que eu busquei escrever com o objetivo de esclarecer mais detalhadamente a minha linha de pensamento, a minha linha de estudo, que é justamente esse, a nutrição, a chave mestre no tratamento biológico do autismo. Por que biológico do autismo? Porque o autismo, geralmente, ele é considerado um problema, um distúrbio comportamental. E é desconsiderado toda a parte biológica que a gente conversou um pouco aqui. Então, Certo. esse e-book, né, que você vai disponibilizar o link, também tem os meus contatos, né? E aí tem o meu Instagram, que é dr.rogerielias, dr.rogerielias, é o meu Instagram, onde eu faço as minhas publicações. Eu tenho o meu canal no YouTube, que é Rogério Elias Nutricionista, as pessoas também me encontram lá. E o telefone, eu não sei se é interessante, não sei se devo passar. Não, mas aí o senhor veja, manda para mim online que eu vejo para o senhor, tá Aí, bom? aí são os contatos que eu tenho para fazer consulta online, que eu venho atendendo pacientes em todo o Brasil e às vezes também no exterior. Então, agradeço Certo. pela sua atenção, pelo seu convite. Agradeço a todos que têm nos assistido até aqui. E desejo saúde a todos, pensamento positivo e melhoras na vida. Eu quero agradecer também, ao mesmo tempo elogiar, né, porque o senhor teve uma ponderação, conseguiu sorrir, foi falando e foi explicando, foi indo, né, devagarzinho, mas deu recado, entendeu? Foi uma aula, sem dúvida, eu acredito que as pessoas gostaram, né? Foi de uma forma simples e inteligível, eu acho que isso é mais importante. Muitas vezes as pessoas, elas se imbuem dos cargos e das homenagens e, não é mesmo, das medalhas, como eu digo, e esquecem que o que ela sabe, as outras pessoas não sabem. E tem que se colocar no sentido assim da angústia da pessoa. Quando vai consultar, diz assim, eu tenho uma dor, será que eu vou morrer? Que será se eu vou ficar aleijada? Que será que não sei o que, né? Toda aquele impacto emocional, né? Chega lá e a pessoa e não conversou, não disse nada. Eu saí de lá com a dor, com uma receita de remédio, né? E eu tô com todas as dúvidas e temor. Então, eu brinco um pouco assim, não esquece que o paciente tem um lado psicoemocional, né? Ah, porque eu sou especialista na área do não sei o quê, e eu fico pensando, mas tem psicoemocional, né? Porque eu acho que está faltando muitas vezes é uma crítica na brincadeira, mas construtiva, gente. Muitas coisas assim nas lideranças também, né? Os governantes. Todo mundo é tratado o quê? Como um voto, como quem sabe, como quem não sabe, como não sei o quê, né? Todo mundo olha só a parte física, biológica daquela figura ali, mas e o psicoemocional daquela criatura? Você está conquistando, está, né, colocando a seu lado também, fazendo uma parceria, né, pelo olhar, pelo sorriso. Então, eu acho que é muito legal, o senhor trouxe uma lição também, para quem soube observar, né, que o senhor também, além de dar essa aula do seu conhecimento, né, que envolve tudo, né, física, química, não sei o que mais, gente, olha lá, quanta coisa. E aí tem que olhar que está conversando conosco, e nós temos o nosso psicoemocional, como eu brinco aqui um pouco, né, mas poxa vida, quantas fases que a mulher tem que passar, ainda tem que ser responsável pelas fases dos outros. Mas isso aqui é o segredo de ser mulher, né, doutor? É legal, né? Então tá, deixa aí para as suas despedidas. Ai, ai. Então é isso, eu agradeço pela oportunidade, espero ter passado uma mensagem que contribua para as famílias, né, para a sociedade em geral, para a gente poder se encontrar com conhecimento, porque o conhecimento é o que nos dá capacidade para poder solucionar os problemas da nossa vida, né, que nos dá a condição, clareza para a gente enxergar o que a gente precisa fazer para alcançar os nossos objetivos e para nos defender dos perigos que existem nesse mundo. Então, espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. Para mim, foi uma Muito, satisfação. muito, parabéns. Agradeço à doutora Dolores por tê-lo apresentado, né? E ela está de parabéns aí por essa indicação, valeu a pena, né? Muito grata e deixo aqui meu abraço também a todas as nossas amigas internautas, os nossos amigos, né? Aonde tem mulher, tem homem olhando tudo. Onde tem homem, tem mulher olhando tudo. Não adianta, tem que agradecer e dizer para os dois passarem esse assunto para frente. Porque tem mamãe, tem, né?
tem o papai. Quer dizer, não adianta, a gente aprendeu, vai ter que passar para os homens, o homem vai aprender, vai ter que passar para a mulher, né? Então, eu acho que foi uma grande aula, gente, aprendemos bastante. Minha gratidão à sua pessoa também, tá? Até a próxima edição da nossa AITV, Jornal da Mulher Brasileira, talvez com novo né, assim, ensinamento que a gente vai estar precisando sempre, né, a gente se atualizar. Muito grata, um grande beijo no coração, até a próxima edição.